Presta bem atenção nesse lance. Esses dois aí na área são o Suárez e o Chiellini durante um jogo entre o Uruguai e a Itália pela fase de grupos da Copa de 2014. Ninguém entendeu muito o que rolou, até as imagens da transmissão mostrarem que o Suárez tinha mordido o ombro do Chiellini. O que você não deve saber é que essa não foi a primeira vez que ele fez isso com o adversário. O Radar Peleja de hoje te conta sobre as mordidas do Suárez. Provocações fazem parte do futebol e cada jogador costuma reagir de um jeito. Se você assiste a jogos com frequência, sabe que rola muita falação, encarada, empurra-empurra, mas o Suárez tem um jeito bem particular de lidar com a marcação dos adversários. Mesmo sendo considerado um dos melhores atacantes da sua geração, o uruguaio costuma se envolver em algumas polêmicas, e algumas delas têm a ver com as suas famosas mordidas. A primeira vez que isso rolou foi em 2010, quando ele jogava no Ajax. Durante o clássico contra o PSV, o Suárez já estava meio irritado quando mordeu o meia Othman Bacall durante uma confusão entre os times, tentando controlar a treta que tinha começado antes. O árbitro não viu o que tinha acontecido e, apesar das reclamações de Bacall, não puniu Suárez pela agressão, mas ele não escapou das punições depois do jogo. Com as imagens da transmissão, o Ajax suspendeu ele e a Federação Holandesa aumentou a punição para 7 jogos longe dos gramados. O Suárez se explicou durante uma entrevista para o jornal AS. Só se viu a mordida pela televisão, mas a verdade é que o Bacall me pisou antes umas 7 vezes. Mas o que foi feito tá feito. Já falei com ele, já pedi perdão e ele também me pediu perdão. Mesmo com a suspensão do clube e da federação, ele não aprendeu a lição. Isso porque em 2013, quando tava lá no Liverpool, voltou a morder um adversário. A vítima da vez foi o Ivanovic, então o zagueiro do Chelsea. Perdendo por 2-1, o Liverpool tava indo pra cima pra tentar empatar o jogo. Numa jogada perto da área, o Suárez mordeu o Ivanovic pra impedir que o zagueiro chegasse na bola antes dele. O juiz, de novo, não viu nada e o atacante seguiu no jogo, apesar das reclamações dos jogadores do Chelsea. Minutos depois, o atacante empatou o jogo já nos acréscimos do segundo tempo. Apesar do gol, as notícias só falavam da mordida e da falha da arbitragem, que não expulsou o Suárez, o que permitiu que ele fizesse um gol depois de ter agredido um colega. O Bacall, a primeira vítima do Suárez, falou sobre a nova mordida do uruguaio numa entrevista pro The Sun. Isso é inacreditável. Eu pensei que a primeira vez tivesse sido um acidente, mas aparentemente ele perde a cabeça às vezes. Eu pensei que ele tinha se arrependido, mas pelo jeito não. Ele quer tanto ganhar que perde a noção. Ainda em 2013, começaram os boatos de que ele poderia ser contratado pelo Chelsea, e aí então virar um colega do Ivanovic. Perguntado sobre como seria a relação com Suárez caso isso rolasse, o sérvio colocou panos quentes no que tinha acontecido. O que rolou dentro do campo termina ali. É um dos melhores atacantes da Premier League, e eu não tenho problema algum ou dúvida a respeito dele. Vale lembrar que, de novo, a atitude do atacante não passou batida. Depois da partida, a Associação Inglesa de Futebol puniu com 10 jogos de suspensão. Esse comportamento do Suárez gerou tanta curiosidade que saíram até matérias com psicólogos tentando explicar por que ele fazia isso. Não é algo pré-planejado, é uma resposta muito espontânea, emocional. Ele faz isso no impulso, disse o especialista Thomas Fawcett em entrevista para a BBC. E esse cara ainda alertou que o Suárez poderia voltar a morder algum adversário em campo. E isso realmente aconteceu, só que numa Copa do Mundo. Naquela ocasião, Uruguai e Itália se enfrentavam pela última rodada do grupo D, considerado o grupo da morte daquela edição por ter Inglaterra, Uruguai e Itália disputando 2 vagas pro mata-mata. Mas, para surpresa de todo mundo, quem se deu bem mesmo foi a Costa Rica, que ficou com a primeira posição. A última vaga, então, foi decidida por uruguaios e italianos num confronto direto. Num jogo pegado, a seleção uruguaia estava no ataque e o Suárez se movimentava esperando um cruzamento ou uma sobra de bola para abrir o placar. Enquanto os jogadores das duas seleções disputavam a bola, o zagueiro e o atacante caíram no meio da área. Como todo mundo estava de olho na bola, ninguém tinha percebido o que realmente tinha acontecido. Foi só quando o Chiellini levantou e saiu correndo para mostrar para o juiz a marca dos dentes do Suárez no ombro que deu para entender um pouco do que tinha rolado. O Suárez tinha de novo mordido um adversário durante um jogo decisivo e ele deu a mesma sorte das 2 outras vezes. Não foi expulso e seguiu no jogo para a revolta do Chiellini e dos italianos. 5 minutos depois, ele viu de perto o gol do Godin, que deu a vaga para sua seleção. Mas a alegria da classificação não durou muito. O Suárez não pôde jogar as oitavas porque foi punido pela FIFA pelo ato antidesportivo. Dias depois, ele recebeu mais 4 meses de suspensão. Contratado pelo Barcelona depois da Copa, ele foi proibido até de treinar no novo clube por causa dessa punição. Eu chorei por uma coisa e por outra. Nessa época, vários clubes me queriam. Depois do Mundial do Brasil, eu achei que a minha carreira tinha acabado. Já o Chiellini não ficou chateado com a mordida e escreveu na sua biografia: "Eu admiro a sua malícia. Não
Não aconteceu nada de estranho na Copa de 2014. De repente, me dei conta de que me morderam no ombro. Simplesmente aconteceu. Mas essa é a sua estratégia de contato na luta de corpo a corpo. E eu posso dizer que também é a minha. Pelo jeito, morder os adversários era uma forma meio estranha que o Soares achou para lidar com a pressão dos grandes jogos e também de provocar os rivais. Mas pelo que parece, isso passou, acabou, já que desde 2014 ele não fez isso com mais ninguém. E aí, você sabia desse histórico de mordidas dele? Lembra de ter visto esse lance ao vivo na Copa de 2014? Comenta, deixa o seu like, se inscreva no Peleja e até o próximo Radar.